Boa tarde, queridos e amados ouvintes da nossa Rádio Catedral FM 106.7. Mais um domingo abençoado e mais um domingo do programa Viver Bem. Gente, hoje um tema muito especial, diferente até. Quem de nós não carrega bagagens? Pois é, gente. Mas não é uma bagagem para uma viagem, é uma bagagem emocional. Tema pedido por alguns de nossos ouvintes é bagagem emocional, influência nos relacionamentos. Pois é, para este tema nós temos a alegria de estar com ela, que está estreando hoje no programa Viver Bem, que é a doutora Ana Russo. Ela é paroquiana da Nossa Senhora da Paz, aqui pertinho em Ipanema. E começa hoje aqui no programa Viver Bem. Ela mesmo irá se apresentar. Boa tarde, doutora Ana. Boa tarde, doutora Sônia. Boa tarde a todos. Muito prazer estar com vocês. Para mim é muito gratificante, e principalmente num domingo, né? Que estão todos em casa, né? E nada melhor, né? Essa alegria, isso, de estar aqui. Muito obrigada a todos. Boa tarde. Boa tarde. Nós que agradecemos, Ana, você abrir um espaço na sua agenda, que eu sei que você participa de diversos trabalhos, tem consultório em diversos bairros, não é isso? Sim, verdade. Eu atendo em Copa, Tijuca e Barra, né? E, enfim, nós não paramos de estudar com a pandemia, pelo contrário, né? Eu acho que a pandemia trouxe uma coisa muito legal e a gente tem que ver esse lado legal da vida, né? O colorido, que é poder estudar, inclusive fazer cursos à distância, porque nos outros tempos a gente não poderia fazer, então a gente gerencia tudo isso, né, Sônia? Você também, né? Você sabe como é que nós, doutora Sônia, é assim. Né? Precisamos nos reinventarmos. Aí estamos vivendo, né? Afinal, Deus tem um propósito com tudo isso e acreditamos, né? Que nós que somos psicólogos e católicos, né? Além da ciência e, sobretudo, confiamos nos desígnios de Deus e para vivermos bem a essa vida que a gente tem de verdade. Precisamos serenizar, então veio esse tempo pandêmico em que há o isolamento social e a nossa bagagem emocional acaba ficando cheia. Verdade, então, é o tema, né? A nossa bagagem emocional e os relacionamentos. Eu acho que todos nós temos uma história para contar sobre este momento, né? Sobre, de repente, as pessoas descobriram que estão casadas, que têm filhos, né? Não é, doutora Sônia? E descobriram também que os filhos dão trabalho na escola. Então, doutora Ana, muito boa as suas colocações, da doutora Ana Russo, é muito bom estar com ela de uma forma leve, ela que tem uma bagagem, não é emocional, mas, gente, uma bagagem acadêmica brilhante, a conheço há muitos anos, né? Há alguns anos. Aqui do grupo dos psicólogos que são católicos, desde, acredito, 2008, 2007, por aí. Sim. Mas voltando ao tema, doutora Ana, a produção já está encaminhando perguntas. Por falar em perguntas, amados ouvintes, vocês podem colaborar com a gente aqui, fazer suas perguntas, tirar suas dúvidas, escrevendo aqui pelo nosso WhatsApp, que é o 3231-3560, ou também pelo nosso e-mail, fazendo pedidos de novos temas, novos assuntos. Nosso e-mail, viverbem@radiocatedral.com.br. E se perder o nosso programa ou desejar que alguma outra pessoa querida possa conhecer o que abordaremos hoje, indique o nosso YouTube, porque estamos no canal da Rádio Catedral e o programa de hoje estará disponibilizado daqui a pouquíssimos dias. Tudo bem assim? Então, voltando ao tema, que é bagagem emocional,
e influência nos relacionamentos. Doutora Ana Russo, o que podemos entender como bagagem emocional? Sim, então, estávamos discutindo antes de começar o programa, eu e a doutora Sônia, né, sobre as emoções. Né? E o tema, né, eu acho que abordando a pandemia, que eu acho que é um bom exemplo, nós descobrimos que nós não estamos preparadas para levar e para pensar sobre as emoções. A gente não desconhece. Verdade, verdade. Desconhece, não somos né? preparados, Não, né? nós não estamos preparados e não fomos preparados, Sim. né? E eu acho que hoje tem uma coisa muito bacana acontecendo nas escolas, né? É o movimento do socioemocional, né? Onde as crianças estão sendo preparadas com relação aos sentimentos apresentado, né, na brincadeira, a carinha de triste, a carinha alegre, a carinha de surpresa, porque as pessoas não leem, né, o que as pessoas estão expressando na Sim, face. Né? E a nossa face é o reflexo das nossas emoções, Exato. aquilo que carregamos, que acumulamos. Sim. Então podemos também dizer, doutora Ana Russo, você, né, que Sim. é especialista na TCC, terapia cognitiva comportamental. Veja, nós estamos falando Sim. que o nosso corpo expressa, o nosso comportamento, né? Nosso corpo vai falar. Então podemos também entender que bagagem emocional podem ser as emoções e experiências que vamos acumulando ao longo da nossa vida? Sim, exatamente, doutora Sônia. São as experiências que nós vamos... Por exemplo, uma criança que ela tem, vamos dizer, o apego seguro, né? O que é o apego seguro? É a vinculação daquela criança, né, desde pequititita, sendo atendida nas necessidades dela. As necessidades básicas. Básicas, né? Então a gente entra em Maslow, né? A necessidade, a criança, o bebê, não vive sem a mãe, ou sem um cuidador ou cuidadora, né? Então ele estabelece um vínculo, e esse vínculo é muito importante para as relações adultas, né? Sim, até para a própria construção psíquica desse indivíduo, dessa pessoa humana, que nesse momento é criança, mas que, claro, vai se tornar um adulto, se Deus quiser. Então podemos também falar que a nossa bagagem emocional tanto são as experiências boas, como também as experiências não boas. Exatamente aí. Então, hoje, cada vez mais, eu observo que sou terapeuta de família e de casal. Ótimo, né? Ótimo. E recomendo aos casais, né, uma coisa muito importante, sabe? Que é o que tratar antes de pensar ter os filhos. Porque nós trazemos das nossas famílias nucleares toda uma bagagem emocional de coisas boas e coisas ruins. E o corpo expressa isso. Ótimo, ótimo a doutora está falando isso. Quando fala dessas coisas, que tipos de coisas colocamos na nossa bagagem emocional? Né? Que tipo? Sim, olha só. Se eu tenho uma mãe que é super carinhosa, um pai que atende, uma família que é harmoniosa, não? Essa criança tende a ter um vínculo seguro e ela se projetar no mundo quando adulto, tranquila, segura, ela pode fazer escolhas. Já uma criança um bebê que não tem esse suporte, que não tem esse acolhimento, essa criança fatalmente ela vai ter problemas, né, na idade adulta. Se ela fizer psicoterapia, começar a fazer psicoterapia, nós temos sim uma reestruturação, né? É uma ressignificação daquilo que ela aprendeu, né? De pais que brigam, de pais que não estão nem aí para os filhos,
né, doutora Sônia? Então é importante até atentarmos aos papais, às mamães, às titias, vovós, ou seja, a todos nós que convivemos com crianças, né, atentarmos a isso que a doutora Ana Russo vem colocando, né, para observarmos, para, se necessário for, né, orientarmos a buscar um profissional sério que possa já preventivamente estar ajudando a essa criança, a essa pessoa humana a ressignificar suas próprias emoções. Então, quando falamos desses tipos de coisas, podemos também considerar as nossas perdas, né? A doutora falou do relacionamento de casal, muito pertinente isso. Então, as separações, as nossas frustrações, os nossos ressentimentos, afinal somos humanos, passamos, nos magoamos também. Imperfeitos, então, tudo isso... temos o direito de ser imperfeitos. Excelente colocação. Afinal, somos seres imperfeitos, buscando, graças a Deus, o caminho da santidade, buscando a nossa... melhorarmos a cada dia, né? E o programa Viver Bem vem colaborar com isso quando ajuda nessa reflexão com profissionais sérios, né? É porque sozinho, muitas das vezes, é difícil, né, suportar e compreender de fato essa nossa humanidade. Nós acompanhamos muitas dores, né, muito sofrimento em nossos consultórios. Né? Verdade. E hoje, né, nós temos o luto. E não só o luto de perda de pessoas, mas perda de emprego, perda de salarial, perda de amizades, né? E assim, eu nunca dei tanto meus sentimentos como esse ano e o ano passado, e também com relação a pessoas que perderam o emprego e tiveram que se reinventar. Então, acredito que nós temos que ver, também analisar e observar que a gente não tem só coisas ruins, né? Então, quando a gente pensa em coisas ruins, vamos observar se de fato aquilo é ruim. Se é ruim, de fato, só ruim, ou se tem um outro lado da moeda, como se diz. Sim, né? É verdade. Segundo um filósofo, um psiquiatra, ele já colocava que quando uma situação não for boa, tentamos enfrentá-la. Né? Tentamos alterá-la, modificá-la. Quando ela se torna insuportável e não conseguimos modificá-la, que modifiquemos nós mesmos a forma de enxergar esta situação. Mas a produção do programa nos sinaliza que precisamos, doutora Ana, entrar nos 1 minutinho de intervalo. Gente, aguardem aí, o programa está maravilhoso. Estamos falando de bagagem emocional. Aguardem que é 1 minutinho apenas e voltamos já. Boa tarde, queridos ouvintes, retornando aqui ao programa Viver Bem e entrando neste segundo bloco, neste domingo abençoado, em que estamos falando sobre o tema bagagem emocional, influência nos relacionamentos. Gente, tem muita gente com a bagagem pesada, viu? E precisamos atentar até as nossas crianças. E a doutora Ana Russo, ela que é psicóloga, ela que é especialista em TCC, que está nos estúdios da rádio aqui com a gente, contextualizando esse tema com muita profundidade e leveza. Boa tarde, doutora Ana. Boa tarde, doutora Sônia. Então, estávamos já colocando quais as coisas, né? A doutora já explicou o que é bagagem emocional, os tipos de coisas que colocamos normalmente em nossas emoções, nas nossas bagagens. E agora chegou uma mensagem aqui pelo WhatsApp, e falando em WhatsApp, cada um de vocês que estão nos ouvindo agora pode escrever, passar uma mensagem, fazendo perguntas ou até sugerindo temas pelo nosso WhatsApp 32313560. E temos também o nosso Instagram, que é o PGM Viver Bem. Doutora Ana, como
Como podemos diminuir esse peso que carregamos? Bom, nós podemos começar a identificar o que nos deixa mal, o que nos deixa pesado. O que nos deixa pesado? Quando eu falo em relacionamento, vamos avaliar, né? Muitos casais estão se reencontrando. De repente se descobriram casados, né? Então, o que acontece? Trouxeram muitas coisas da vida da época que eram solteiros, né? E eles não notam que aquelas emoções são pertinentes a experiências vividas naquela época, né? Sim, naquele tempo. Naquele tempo, Sim. né? Quando se fala em reduzir esse peso que carregamos, eu quero complementar e até ajudar nessa reflexão que está leve, que está bacana. Mas, querido e amado ouvinte, foi uma pergunta de uma ouvinte que não quer se identificar. Ela pergunta: como podemos diminuir esse peso, bagagem emocional que carregamos? Eu quero complementar dizendo: fazendo as pazes, primeiro com você mesmo, fazendo as pazes com os ressentimentos passados, como a doutora Ana está colocando. E se não resolvermos o sentimento de culpa, porque muitas vezes esse sentimento que nós encontramos é muito comum encontrarmos em consultório, né? Culpa e vergonha. Exato. Que vem carregada de vergonha. Então, veja, buscando uma ajuda profissional, fica mais fácil desconstruir, porque poderemos ressignificar essas emoções. Sim, de fato, Sônia. Então, se eu me conheço, eu sei o que pode me causar bem-estar e mal-estar. Sim, verdade. Então, eu me conhecendo, eu sabendo, e eu não congelando diante de situações. Se eu estou congelando, por que eu estou congelando? Eu não consigo. Já ouviram aquela frase? Não consegui reagir, não consegui falar. Não sei, não consegui descobrir que sentimento, mas sei que alguma coisa me incomodou dentro. É verdade. Né? Existe, doutora Ana, alguma técnica para que a pessoa não aumente a sua bagagem? Olha, conhecer as suas emoções, ter um autoconhecimento e também a parte de fazer a respiração para poder trazer para o momento atual, ou seja, atenção plena. Então, saber o que eu estou sentindo, poder ser assertiva, e nós temos a técnica de assertividade, não? Que é a técnica que nós temos de comunicação. Quando eu falo com o outro, como eu falo com o outro? Será que eu já me percebi como eu falo? Se eu falo com o meu tom de voz, porque o não verbal é o que traz maior carga para quem está nos falando, o interlocutor, né? Então é importante que eu entenda o que a sinalização facial desse indivíduo, até que eu possa conversar com ele. Gente, brigar, começar a falar de voz alta, extremamente agressivo, ninguém se escuta. Então é o momento de dizer: olha, vamos parar aqui, e no momento que nós estivermos mais tranquilos, mais calmos e mais reflexivos em função do que nos levou a esse embate, voltaríamos a conversar. É verdade, até porque, como você fala, Ana, a questão dessa conversa, desse timbre, desse tom, e você fala de algo muito importante, porque acontece muito, é comum acontecer, né? Sim. Vindo aqui para a rádio, eu estava vendo 2 carros, eu estava num Uber, e à frente 2 carros gritando um com o outro, os motoristas. Então veja como estão as pessoas. Então o que a doutora Ana fala, dar esse tempo para respirar. Respira, porque quando se quer ter a razão, o tom de voz aumenta, e eu digo normalmente que ter razão afasta coração. Então, claro, existem muitas técnicas, como a assertividade, em consultório nós trabalhamos muito isso, e também eu diria
que além das técnicas, uma das mais importantes, que não é uma técnica, mas é algo que todos nós devemos carregar, é o perdão. Sabe? Perdoar. Perdoar a si mesmo, perdoar ao nosso próximo e seguir à frente. Olha, muito bem colocado, Sônia. Eu iria tocar nesse ponto. O perdoar não significa, eu vou ter que voltar a falar com aquela pessoa daquele jeito, assim, assim. Não. É perdoar porque passou, não tem como. E vamos seguir a vida. Mas o perdão, ele cura, ele dá uma leveza, ele esvazia aquela mochila que a gente costuma levar nas costas. Bagagem emocional, né? Exato. E aí a gente se sente mais leve. Mas não é perdoar da boca para fora, é perdoar a si próprio e ao outro. É fazer essas duas pontes. E será que isso é fácil? Não é tão fácil assim. Sabe por quê? Porque nós precisamos refletir sobre quem somos, o que nós queremos e o que significa aquilo. Porque o tempo que nós temos aqui, né, é muito pouco. E será que é tão significativo eu levar essa mágoa para junto de si e não falar com o outro? Quando encontrar na rua, já perceberam uma coisa? Às vezes a gente faz aquele movimento assim, ui! Aí percebe assim, nossa, aquela pessoa, não posso falar porque eu não estou bem com ela. Gente, é um movimento muito ruim isso. E a bagagem tende a ficar pesada. E quando temos as pessoas que têm a bagagem emocional pesada, principalmente a incapacidade de perdoar ao próximo, afinal somos humanos, erramos. Atire a primeira pedra. Quem nunca errou, né? Então precisamos respirar, acalmar, olhar, ter esse olhar positivo, o pensamento positivo, porque somos seres em transformação. E o perdão, sim, como a doutora Ana coloca, né, é a maior técnica, porque nos torna mais humanos, nos torna mais próximos de Deus, porque estaremos realizando o sonho de Deus para a humanidade. Então, outra coisa que é muito importante o que eu quero, né? Essas emoções, esse turbilhão de emoções, muitas das vezes nos faz assim sentir palpitação, falta de ar, e um mal-estar que parece que a gente vai ter um infarto, né? Percebem? Precisa buscar um clínico ou cardiologista. Eu sempre faço esse movimento, porque pode ser alguma coisa de uma fisiológica e pode ser também algo que seja inerente à ansiedade. Então, se eu estou ansiosa, eu estou preocupada, a preocupação, pensamentos ruminantes, isso tudo vai influenciar no meu relacionamento com o outro. E o meu pensamento, se eu não tenho uma linha e se eu não me conheço, vocês já viram aquelas pessoas, ou tudo ou nada? Ou eu nunca sei, ou eu sempre sou ruim, eu não sei fazer isso, ou simplesmente eu sou um fracasso? Pois é, ó céus, ó vida, ó azar. Né? Então, essa pessoa, ela precisa de quê? Saber que não existe tudo ou nada. É verdade. A produção já nos sinaliza que precisamos terminar, mas tem uma pergunta aqui muito interessante. Dentro desses, digamos, sejam características, sejam sintomas que a pessoa expressa, né, que a doutora Ana está colocando, tem essa pergunta que nos chegou. Como podemos identificar se uma pessoa carrega uma bagagem emocional muito pesada? Uma pergunta excelente. Olha, como? Vamos verificar se ela é irritada, se ela vive irritada. Como é o humor dessa pessoa? Sim. Como ela se comunica com você? O que ela faz quando ela fala com você? Como são as atitudes dela? É só para começar, viu, gente? É verdade. Às vezes as pessoas estão tão carregadas que elas expressam no próprio corpo os ombros caídos, a respiração muito ofegante, a irritabilidade gritante. Então, para terminarmos, né,
já vai receber o convite para voltar ao nosso programa, doutora Ana, porque a produção está dizendo que está muito bom. Então, amados ouvintes, e quem nos fez essa pergunta, né? Como podemos identificar que uma pessoa carrega uma bagagem emocional muito pesada? É preciso lembrar que será sempre entre o peso do corpo e o pesar da alma. Então, lembremos sempre disso para olharmos para o céu e termos as nossas respostas também, doutora. Contemplar, desculpa. Contemplar. Esquecemos de nos olhar interno, olhar para nós, o olhar interno. E a pandemia trouxe isso. É verdade. Eu agradeço em nome de toda a equipe da Rádio Catedral a sua maravilhosa participação. Já recebe o nosso convite para voltar no próximo domingo. É um novo tema, ainda não sabemos, né? Os ouvintes nos pedem. Peço que deixe os seus contatos, deixe uma mensagem e encerramos o nosso programa de hoje. Olha, foi um prazer estar com vocês hoje, agradecendo a doutora Sônia e a produção por esse momento e falar de um tema tão legal quanto este, né? A bagagem emocional e os pensamentos. Pensamentos são apenas pensamentos, ok? Pensamos milhares de coisas num dia só. Pode dar o seu contato ou um telefone para nossos ouvintes, se quiser atendimento com a doutora? Sim. Eu vou deixar... Posso deixar com a produção? Claro. Eu deixarei meus contatos com a produção e caso alguém precise, pode procurar por mim. Tá? Exato. Então, quem quiser ser atendido pela doutora Ana Russo, pode entrar em contato com a produção do programa. Agradecemos. Quero deixar também só uma gotinha para cada um de vocês. Que nossa bagagem emocional nunca seja maior que a nossa alegria. E que lembremos sempre que é tempo de recomeçar, para que haja sempre a vontade de acertar. E que a gente possa viver bem a vida que a gente tem. Um abençoado domingo a todos e até o próximo programa. Até o próximo. Obrigada.